Nesse momento a gente chega no momento do transhumanismo, em que a antropotécnica encontra o transhumanismo. E esse encontro ele é consumado na forma da ressurreição dos corpos. A ressurreição dos corpos, assim como a morte de Deus, é um elemento do credo cristão, de uma zoopolítica de saída da humanidade, da natureza, de uma antropeia que salta para fora, e ela começa com a conquista cristã da morte. A morte que, segundo Duduenha, era entendida pelo judaísmo arcaico como alguma coisa, como um espaço fora de toda a política, como um espaço meramente da projeção, um espaço da saída de cena, se torna nesse momento espectralizada. Então o cristianismo como zoopolítica zumbi é precisamente essa produção de uma transhumanidade na forma pós-mortem. Então aqui se trata de recuperar a morte para a esfera do político, e a morte vai ser o lugar mesmo da eugenia. E o lugar mesmo da eugenia significa dizer o lugar mesmo da antropotécnica, o lugar mesmo em que o antropos se genera, é produzido. Então se trata aqui de uma inauguração de uma esfera dos espectros, de uma espectropolítica, e se trata aqui de uma inauguração de uma esfera em que os espectros passam a ser centrais na polis, porque não se trata mais do governo dos viventes, mas se trata do governo dos viventes acoplados a seus espectros renascidos pós-mortem, que vão permanecer sob uma certa forma de acordo com seu merecimento vivente. Então a vida é posta a serviço de uma antropotecnia. E a ideia é que esse intento antropotécnico ele é mais forte do que a própria postulação de um reino dos céus, porque mesmo sem o reino e mesmo sem a salvação, a antropotécnica permanece. A antropotécnica da melhora, da artificialização, talvez uma palavra oswaldiana, a antropotécnica da messianicidade. Mas sem entrar nesse possível entendimento tão agora, um ponto importante dessa teologia política cristã é precisamente que ela mesmo postula a sua autodissipação. Ou seja, o papel político de Deus nessa zoopolítica, que deixa de ser zoopolítica, se torna, se vocês quiserem, uma ciberpolítica, é um papel de transição. Ele produzir esse sonho do artifício, que é o próprio princípio antrópico, que é o próprio princípio de saída da natureza por parte daqueles que são construídos, são estabelecidos como humanos. E como é essa comunidade e como é o corpo de cada um desses indivíduos humanos, é precisamente aquilo que o reino tenta estabelecer. E o reino, ele é dissociado, disjunto
a natureza. O reino, ele não responde à natureza, assim como a natureza não responde ao reino. Então essa dualidade permite que um outro reino seja construído, um reino de perfeição, ou de perfeição por natureza, por segunda natureza, ou de perfeição por constante aprimoramento. Então, aí ele vai encontrar, o Ludovico vai encontrar justamente o caminho não só cristão, que é o caminho, digamos assim, da transição, mas os caminhos da própria realização autodestrutiva do cristianismo nas suas formas laicas, modernas, né? Então, todas as formas de messianicidade, todas as formas de artificialização vão ser uma continuidade desse exercício zoopolítico espectrológico. Um ponto muito importante para começo de conversa é essa diferença entre o Éden como paraíso perdido e o paraíso a ser reganho. Ou seja, não é Adão pré-pecado que vai ser recuperado nesse paraíso. Né? O paraíso descrito, como acho que a gente vai ver um pouco como ele faz falar Tomás de Aquino, também um paraíso de chegada, é um paraíso em que os corpos eles são o menos corpóreos possíveis. Os corpos gloriosos, eles perdem a corporeidade que Adão não conseguia perder. Então é precisamente essa diferença entre o ponto de chegada e o ponto de saída que vai fazer a escatologia cristã funcionar. Ou seja, o que importa não é uma viagem de volta, uma viagem uliciana de volta a um ponto de partida dessa longa viagem, mas é justamente um ponto de chegada messiânico, abraâmico, de uma terra prometida, que é sobretudo não terra, e é sobretudo não corpo. É um corpo redento, mas um corpo redento que precisa passar pelas agruras da carne, porque ele precisa mortificar a natureza, porque ele precisa justamente transitar por esse caminho que digamos, alguma coisa que não é tão inédito do ponto de vista de Platão, se vocês pensam no banquete, por exemplo, né? A necessidade de passar pelo corpo, né? Atravessar o corpo para chegar em algum outro lugar. E esse acoplamento entre cristianismo e os gregos é um acoplamento que aqui parece quase como sendo uma espécie de solução de continuidade, no sentido de que a zoopolítica, a biopolítica cristã encontra nos gregos justamente um elemento importante, justamente para produzir a sua antropotecnia. Então é isso, né? Então, por exemplo, o Ludovico aqui fala dos neoplatônicos, pensando na Platópolis que teria existido em algum lugar, que seria invocada por uma Cristianópolis, que seria na verdade uma Cristópolis, e
e todo o esforço, digamos, proto-eugênico que a gente já viu em Platão, que ocupou tanto Próclus e ocupou tanto o Marcello Ficino, no sentido de tentar encontrar exatamente a pedra filosofal, que é o número nupcial, que dá a partir do qual você pode constituir o demos zoopolítico, o número nupcial demogênico, né, de que Platão falava, que é um número administrativo, né, um número de governo. Então, o encontro de Platão, em particular, com essa teologia política cristã, é um encontro muito favorável do ponto de vista do projeto da teologia política cristã, porque o que Platão oferece é precisamente a capacidade de intentar essa dialética ascendente em direção a alguma coisa menos corpórea, mais rarefeita, em direção a alguma coisa que pode ser separado do sensível. A ideia da migração do sensível, que significa a migração do convívio com as outras espécies, né? E aí a antropotecnia, né? Significa dizer assim, nós podemos sair desse convívio com as outras espécies, nós podemos sair dessas amarras de físis, nós podemos sair disso em direção a alguma coisa pós-vivente, alguma coisa renascida, alguma coisa ressurgida, alguma coisa que não precisa mais se ater aos limites da morte, uma vez que lida com a própria imortalidade na forma espectral, né? na forma do espectro sem limites e sem imperfeições, né? Então, esse aperfeiçoamento, né, dessa imagem humana que é possível arrancando como uma antropeia que se desgruda da Terra. Então, portanto, se trata de largar o sensível, né? Se trata de novo, né, do avesso do Morubixaba, no Amola é gostoso, eu sou uma onça é gostoso, não importa o que eu seja, o que importa é que eu vou seguir comendo esse pedaço de carne humana. É isso que, e a gente vai voltar daqui a pouco ao problema do canibalismo, da antropofagia, mas justamente isso é um elemento central, né? Sair do meio do convívio dos outros e se separar. A separação do sensível e inteligível aparece então como a separação do inteligível. O inteligível que se solta do sensível é justamente o inteligível que é justamente o humano que se solta de todos os seus predadores e presas, né? E aí a ideia da comida é transformada, por exemplo, depois no Kurzweil, justamente numa ideia de pílula, né? É a pílula que vai ser o elemento farmacológico que vai prover o nutriente precisamente que está faltando. Bom, então, a ideia é que, enfim, retomando a narrativa, algumas narrativas anteriores, por exemplo, a narrativa dos anjos milicianos, do livro de Enoque, o cristianismo aparece justamente como a consumação dessa politização do humano por meio justamente da morte. Então essa é a super atitude que tenta responder à conspiração dos anjos. Então
Então aí a questão teológica central passa a ser justamente como construir essa cidade, esse reino que é o reino de Deus, essa cidade pós-mortem, né, que é desprovida da animalidade, né, e portanto que vai ser o lugar da cidadania e portanto do controle zoopolítico dos cristãos, independente dos seus soberanos terrenais, né? É a fonte de legitimidade, ao final das contas, que é a igreja do poder terrenal, que vai dar justamente alguma coisa como aquilo que o Kantorovich chamava de os dois corpos do imperador, né? O corpo teológico e o corpo da soberania teológico-política e o corpo da soberania no meio do mundo, né? Quase como se fosse uma espécie de um elemento transcendente e um elemento imanente, né? Ou seja, o corpo físico e o rei que morre, porque morre, é que tem essa sobrevida, né? Essa exaltação, portanto, da morte como uma lembrança controlável e potencialmente fixa do corpo, né? Do corpo que é o símbolo, vamos lá, em certo sentido, o ícone teúrgico de um espectro, né? Criado por um espectro, é o berço de um espectro. Então ele tem esse elemento teúrgico com o nascimento de uma memória que, é claro, vai passar por muitas vicissitudes, mas que o corpo gera uma certa estabilidade, né? Então o Dudley vai então se demorar em dizer que justamente um tema central é esse da construção do corpo, né, da construção do corpo político, né, que como ele já deixou claro, a eugenia, né? Então ele retoma, portanto, esse tema enoquiano, vai retomar daqui a pouco esse tema dos recém-nascidos expostos, né, e vai retomar também o tema da construção zoopolítica, justamente por meio desse esforço que tem, digamos, dois partidos que iriam até hoje, e é o partido que seria, se vocês quiserem, mais platonizante, e um outro que é um processo mais que é um partido mais aristotélico, que é o partido de como a gente pode imaginar a ressurreição dos corpos. Quando, segundo ele, isso surge no judaísmo, e ele realmente vê essa continuidade entre judaísmo e cristianismo, né, a problemática, com razão ou sem razão, e ele vai dizer que quando isso surge no judaísmo, precisamente, a questão é que não é uma ressurreição de todo mundo, já é uma ressurreição só para alguns, e é uma ressurreição, portanto, apenas para os judeus. Os demais não seriam renascidos, não teriam seus corpos renascidos, né? E aí você tem essa ideia de quem está enterrado em certos lugares, seriam aqueles que vão renascer. Então você tem o corpo como esse berço do espectro, que é crucial para pensar essa vida espectral pós-mortem que a zoopolítica cristã inaugura, né? Então esses dois partidos seriam o partido da ressurreição do corpo, num corpo
num corpo que não é corpo, numa soma-soma, e a ressurreição do corpo na forma de um corpo aperfeiçoado, de uma segunda natureza, de uma natureza melhorada, de uma natureza aperfeiçoada, se vocês quiserem, de uma natureza artificial, uma natureza preenchida, completada, suplementada pelo artifício. Então o artifício, portanto, vai dar algumas coisas, todos os problemas, por exemplo, aí ele começa falando, por exemplo, o problema da higiene é resolvido porque você não vai ter cabelos e unhas que crescem, você não vai ter mais diferença sexual. Então a abolição da diferença sexual é parte desse projeto de aperfeiçoamento. Então você não está entregue às vicissitudes, assim, essa entrega às vicissitudes, que é justamente aquilo que se torna intolerável uma vez que você entende que as vicissitudes são contornáveis, as vicissitudes são produto de alguma coisa subjacente que pode ser completamente controlada, exposta, e portanto você pode contornar as vicissitudes. Então você não tem essas vicissitudes de forma alguma, as vicissitudes animais. O corpo é um corpo sem vicissitude, é um corpo que se distancia da animalitas. Então é um ex-animal, Então, por isso que ele vai dizer que o projeto do pós-humanismo talvez deveria ser chamado de um projeto humanismo do pós-animalismo, porque o pós-humano, ele está pensando em particular no transhumano, no transhumano singularitano, ele é um projeto que mantém o princípio antrópico, portanto, o princípio mantém a exceção humana, mantém o humanismo e simplesmente mantém esse projeto que é parte do princípio antrópico de saída da animalidade, de recusa da animalidade. Então essa saída que se mantém, ou seja, essa antropeia que salta fora, esse planeta humano que se desvincula de Gaia. Então tá aí, ou seja, a ideia é que toda essa escatologia é uma escatologia com a base na teologia política cristã. Bom, enfim, então por isso essa preocupação. Então, portanto, a diferença sexual. Você tem, por exemplo, outras questões, como por exemplo a questão da idade, e o Tomás de Aquino vai estabelecer que apenas na sua forma plena, na sua maturidade, é que você vai ter a ressurreição, vai ser a ressurreição dos corpos na sua forma madura, Então, portanto, o problema dos expostos, esses recém-nascidos que são expostos, o que acontece com eles, o corpo que lhes vai renascer é um corpo futuro, Então há uma passagem, portanto, do corpo recém-nascido para o corpo futuro. Por exemplo, ele vai dizer, no caso da exposição, tanto a infância quanto a velhice vai ser entendida por Gregório de Nyssa como sendo defeitos. Defeitos precisam ser resolvidos, ou seja, aí você vai ser suplementado com a força da plena juventude física. Essa plena juventude física é a consumação do corpo, e aí você tem a angelia, você tem a antropotecnia, então é isso que é o objetivo da humanidade, é essa que é aquele humano que vai ser perpetuado, vai ser perpetuamente exposto, vai ser perpetuamente posto
em exposição para o panóptico divino, para a glória divina e para glorificar a Deus perpetuamente. Então, e aí, por exemplo, tem o caso dos anões, né? Como é que se faz com os anões? Bom, os anões também tá faltando aos anões alguma coisa, né? Então, justamente, Deus vai ser capaz de suplementar nessa sobrevida aquilo que está faltando, né? Então, você tem todas essas perfeições, né? Então, todas as questões dos anões, dos abortos, das excrescências corporais, das unhas, da urina, do casos de canibalismo, porque a questão do canibalismo é muito complicada, porque você tem que proibir o canibalismo precisamente, porque você come alguém, quem é que vai renascer no seu corpo? Qual é o corpo que vai renascer no seu corpo? Se o seu corpo já virou uma outra, se o corpo que você engoliu já virou uma outra coisa. Porque imagina se ele virou sêmen, né? E aí esse sêmen produziu um outro corpo, mas esse corpo é um corpo de um corpo que não é o seu corpo, mas é o corpo de alguém que você devorou. Então, e aí muitas vezes essas questões, como as questões bizantinas que nos ocupavam na semana passada, essas questões escolásticas podem parecer questões de escola, mas ele vai dizer, não é que não são questões de escolas, são questões fundamentais para a estrutura zoopolítica do cristianismo, para a teozopolítica cristã, ou seja, para estabelecer o que é essa parada aí que vai, né, motivar e fundar a possibilidade de um governo dos viventes por meio dos seus espectros, dos seus adendos espectros, né, por meio do seu futuro espectral. Né? Então esse reino espectral ele tem que estar estabelecido também em termos de que forma vão ter os corpos que vão chegar a esses reinos. Então são corpos perfeitos, estáveis nesse sentido. Essas perguntas, né, qual é o objetivo delas? Né? E ele diz, uma tentativa de resposta está em reconhecer que, por um lado, as indagações sobre o corpo ressuscitado são tratados de forma são um tratado da reforma biológica do corpo humano, um programa à escala total da regeneração geopolítica da espécie em seu conjunto, e, portanto, devem partir de uma definição do humano enquanto tal. Ou seja, não há eugenia, não há zoopolítica cristã sem precisamente sem uma antropotécnica, sem um estabelecimento do humano, que ele vai dizer assim, o princípio antrópico está associado à própria estrutura do Homo sapiens, no momento, digamos, talvez mais controverso, do final do livro, no epílogo, em que ele vai invocar também essa ideia do humano, do Homo sapiens contra os neandertais, como parte, portanto, dessa estrutura de poder e mando, mas também dessa estrutura antropotécnica, que é a própria configuração. Então, esse reino, que a própria configuração da vida humana, né, a antropotecnia é parte do antropos, mas então essa técnica de invenção do reino, portanto, essa possibilidade de conhecer o corpo humano para reformá-lo, ela é, portanto, alguma coisa que produz um reino de pessoas sem diferença sexual, ou seja, significa que o Cristo renascido não é um varão ou uma garota, não é um menino ou uma menina, é justamente alguma coisa que transcende essa diferença sexual e que também vai transcender as idades e que também vai
ter essa coisa toda do corpo branco, né? Como ele vai falar também, né? Aquele corpo que é visível aos olhos de Deus, né? Então, uma coisa muito importante também nessa construção do reino que o Tomás de Aquino estabelece que não pode haver plantas ou animais, né? E aí o trecho da Suma Teológica que ele cita diz: se as plantas e animais ficassem, ficariam todos, ou só alguns. Se são todos, conviria que também os animais brutos que antes estavam mortos ressuscitem, e também os homens ressuscitarão. O qual não pode dizer-se, porque como sua forma aniquila, não pode resumir-se a mesma em número. Mas se não são todos, então pareceria que não há nenhuma razão para que um e não o outro permaneça. Uma espécie de... não teria uma razão para uma arca de Noé para o paraíso. Então, nesse sentido, não tendo arca de Noé para o paraíso, então não tem planta e nem animal que sobrevive. Então imagina isso. Isso é um mundo completamente artificial, completamente um deserto. Né? Essa imagem, né? Ou seja, toda a biodiversidade seria aniquilada, e a expansão do humano significa a extinção de todo o resto. Ou seja, o princípio antrópico é o princípio alérgico, né? O princípio que não tolera nenhum outro. Né? Então o vivente se torna o vivente ressuscitado. Né? E na medida que isso vai se laicizando, isso vai se tornando um projeto não mais teológico político, mas tecnológico político, né? Na medida que isso vai acontecendo, o teológico se transforma em tecnológico, o teológico tem um destino tecnológico, porque o cristianismo tem a tendência de se auto-eliminar em favor de uma política, de uma zoopolítica completamente governada ou substituída por uma ciberpolítica. Bom, aí você não tem mais esse reino sendo simplesmente concebido como exercício de engenharia teórica por Tomás de Aquino e outros. Você tem esse exercício prático sendo implementado na Califórnia pelos teóricos da singularidade. Então, o projeto é o mesmo, só que o projeto não é mais um projeto teológico político, é um projeto tecnológico político. E é um projeto que continua sendo um projeto majoritário, continua sendo um projeto que quase que sem fim, né? Projeto sem contrapeso, né? Sem contraditório, sem oposição. Por que sem oposição? Porque justamente as oposições também são informadas por esse mesmo espectro de uma teologia política zumbi. Então não tem muita diferença entre a teologia política zumbi de um lado e a tecnologia política da artificialização. Então é isso que vai indo, né? É isso que vai seguindo. Se não tem alguma coisa que precede, vamos dizer assim, e outra que sucede e se contrapõe. Né? O cristianismo imperou e continua imperando, inclusive na sua autodissolução, porque se trata de uma autodissolução, e é autodissolução, mas é uma autodissolução cristã, feita nos modelos do próprio
do próprio cristianismo, né? Como é que você escapa disso, né? Eu acho que o cerne nesse momento, né, que a gente pode dizer, nesse final de primeiro livro, é justamente você escapa disso, escapando justamente da antropotécnica, né? A antropotécnica que é a pedra filosofal que vai gerar tanto o projeto laico quanto o projeto religioso, vamos dizer assim, da artificialização. Tanto o projeto de Tomás de Aquino quanto o projeto, sei lá, de Kurt Weill, né? Ou seja, tanto o projeto similaritano quanto o projeto do reino de Deus. Então essa eugenia é justamente aquilo que essa herança de construir uma cidade. Porque veja, a República de Platão não precisa ser construída para ser estabelecida como espectro, né? Eu estava lembrando de um livro de uma teologia da Joe Walton, que se chama Thessaly, que é sobre a República de Platão no seguinte sentido. Se trata de uma República de Platão que é constituída por todas as pessoas que ao longo olha que interessante, ao longo da história da recepção, da leitura da República de Platão, puderam ler a República em grego. Todas as pessoas que leram a República em grego foram transportadas para essa República. Então foram realizar essa república no seu caráter espectral. E aí todos os problemas começam a aparecer, porque todos eles são motivados, mas as coisas começam a aparecer de várias maneiras. Mas o que isso deixa claro é que a própria concepção de uma república, a própria concepção de uma platópolis neoplatônica, a própria concepção de uma cristópolis já é de fato um exercício de engenharia que é um preâmbulo para uma engenharia da artificialidade. Ou seja, você não precisa implementar para a coisa estar aí. Então essa separação de novo entre o antropo puro, né, que é dado pela zoopolítica dos renascidos, dos ressuscitados, ela já é ela mesma o preâmbulo para toda a artificialização. Ou seja, se isso vai ser implementado pós-morte ou vai ser implementado pré-morte, na verdade não importa, né? O que importa é que esse é o projeto político, teológico político consagrado, talvez único, né? Um único que se coaduna a toda a intensidade do princípio antrópico. Então, ele vai dizer assim, pós-humanismo com princípio antrópico não existe. Né? Então, é isso que ele quer dizer, que o transhumanismo é um pós-animalismo. Né? Também um pós-plantismo, alguém poderia dizer também, né? Porque justamente se trata no projeto já de Tomás de Aquino justamente de eliminar as plantas e animais, né? Então, de novo, não é uma questão tipo, Adão volta a uma situação adâmica, edênica, não é? Se torna, na verdade, é um paraíso pós-edênico, um paraíso que passa por todas as agruras do processo, que não é um começo, é um fim, né? Não é uma origem, é um destino, né? Então Adão se aproxima de um corpo glorioso, mas ele não é ainda o corpo glorioso. Então o corpo glorioso ele vai ser concebido por essa biodiceia cósmica, né? Que começa com o experimento de Cristo mesmo, né? Começa com essa passagem pela Terra e essa transformação em espectro. Por que ele come depois? Né? Ele come por uma concessão soberana dele. Entende? Não, porque eles não poderiam comer. Porque isso também é uma parte da máquina de guerra contra o canibalismo / antropofagia, se vocês quiserem, né? Porque basicamente essa filosofia messiânica do ressuscitado, essa zoopolítica messiânica, ela diz, olha, os corpos futuros não precisam comer nem cagar, eles não comem nem cagam, eles são dependentes disso, né? Porque são dependentes de toda a vida do ciclo de devoração. Bom,
Também o corpo 2.0, 3.0, singularitâneo, também vão ser corpos que vão tentar prescindir dos órgãos, vamos lá, né? E prescindir eventualmente do coração. Né? Ressonância artodiana também não é por acaso, né? Ou seja, o Arthur que entrou em guerra contra os órgãos e em particular contra o mais sujo deles, que é o coração. Então você tem essa guerra aí que é uma guerra contra todo esse processo de estar inserido no meio da devoração. Então aí você tem um corpo que quase não é corpo, não está nas vicissitudes, não tem uma exposição à vicissitude, e que é um corpo que pode assumir diferentes graus de rarefação de acordo com uma escala que vai entre os mais lemórficos de um lado e os mais gnósticos do outro, mais platônicos que outros. E aí justamente o Ludoen vai pensar nessa versão laica, né, pensando no Kurzweil, né, no sentido desse corpo 2.0, que vai dizer coisas do tipo: a pele inteligente alerta ao mundo exterior sobre a disposição da pessoa e reflete símbolos, imagens, cores, texturas ao largo de seus contornos. Isso é a Vitamori, né? A Natasha Vitamori falando desse primo que seria o primeiro dos novos Homo sapiens, né? Homo sapiens, enfim, não terminaram a sua evolução, essa é a ideia, né? Ou seja, são seres imperfeitos. Essa é a ideia, são seres perfeitos que então, de alguma maneira, em algum lugar, vão ser suplementados, supridos com aquilo que lhes falta, e a sua perfeição vai ser, portanto, corrigida por um artifício, seja esse artifício um artifício pós-mortem ou um artifício pré-mortem. Né? Então, esse artifício é o que vai preponderar de alguma maneira, né? Então é por isso que a comparação fica muito clara do jeito que ele faz entre a teologia política cristã e, portanto, a singularidade, e depois aí tem todo o problema, toda a obsessão além do coração, né? O coração que vive pouco, né? Então seria preciso substituí-lo por alguma coisa mais longeva, né? Alguma coisa mais que pudesse se reparar, se manter. Você tem também a obsessão justamente com o digestivo, né, com o sistema digestivo, né? Então aí você tem esse controle dos nutrientes, que também é o controle invoca o controle dos excrementos, né? E essa ideia, ela não é uma ideia. E aqui também você tem também esses graus de gnosticismo versus aristotelismo versus filemorfismos nessa discussão, né? Porque o que importa é o padrão de informação. Esse padrão de informação pode ser, ou seja, você pode simplesmente virar um computador e a sua corporeidade ela só é limitada por alguma, ou seja, a saída do corpo é só limitada pela necessidade de estar fixado em uma matéria. Então todos esses esforços de se transformar em coisas completamente abstratas, se transformar no espectral, é movido pelo espectro humano, né? É movido precisamente por esse espectro que é guiado pelo princípio antrópico, né? Então esse princípio antrópico é que vai dizer em que forma, claro, vai haver
vai haver essa sobrevivência, né? Então todos os esforços que as pessoas fazem na astrobiologia, de procurar, por exemplo, civilizações que sejam que tenham uma inteligência que tenha superado as formas materiais, justamente isso, né? É o mesmo esforço de Tomás de Aquino, ou seja, Tomás de Aquino é um astrobiólogo, né? Um astrobiólogo das camadas superiores do celestial, em que os espectros vivem a vida dos viventes pós-mortem, se eternizam. Os viventes se eternizam conforme o seu merecimento no mundo governado dos viventes. Então, e aí também o Ludwig vai aproveitar para observar também que também em meio a Silva se conversa com a mesma coisa, né? Essa ideia de que os humanos vão ser renascidos, apenas os humanos, né? Esse princípio da esperança, né? Mas isso é um Deus por vir que vai fazer, não é mais um Deus que pré-existe, porque pouco importa, essa que é a questão espectral, pouco importa se Deus está lá, vai estar, já teve, não importa se Deus morreu, se Deus vai nascer, ou seja, a ideia é essa, ou seja, a morte não é o problema para essa questão, né? Ou seja, Deus é espectral, né? Se ele já morreu ou não morreu, seja do passado que ele está regulando ou do futuro que ele está regulando, não importa, percebe? Então o futuro que está controlando as coisas, esse futuro, no caso Meia-Sul, é o futuro que vai permitir a esperança de que todos os humanos algum dia num tempo de justiça, num mundo de justiça, que não é uma consequência do mundo da vida nem do mundo da matéria, é um salto emergente, mas esse mundo da justiça pode acontecer, se ele pode acontecer, vai haver o renascimento, porque Deus pode vir a nascer, um Deus, portanto, imanente, que não é capaz de colocar em xeque o princípio da contingência, da necessidade da contingência, o princípio da facticidade. Mas aí o projeto também da mesma teosopolítica cristã. Essa conexão entre o tecnológico e o teológico não é ela mesma também grande novidade, né? E aí, por exemplo, ele cita que o Kurzweil, ele mesmo frequentou uma igreja universalista, que não significa um cristianismo estrito sensu, mas significa um cristianismo lato sensu, né? E depois ele cita um texto do Frank Tipler que se chama A Física da Mortalidade, que justamente fala justamente que fala justamente da ideia de que as formas de vida dos novos resultados biotecnológicos é um intento de provar cientificamente os dogmas da escatologia cristã. Então, ou seja, isso, né, essa ideia já foi aventada, digamos assim, né? E aí, no caso, o Tipler, ele não vai falar dos renascidos para glorificar a Deus, ele vai falar de um renascimento hedonista, né? Um pós-hedonismo hedonista, mas talvez aqui a gente perceba assim, não tem tanta diferença, porque na verdade o prazer nos é negado, a nossa vida perfeita nos é negada, seja ela uma vida virtuosa, uma vida prazerosa, ela nos é negada pela nossa imperfeição, e então, portanto, a gente procura essa correção, essa messianicidade corretiva que vai permitir com que a gente, suplementados, sejamos melhores do que a gente é e possamos largar a animalitas como unidade antrópica, né? Então, a unidade antrópica vai ser o que vai distinguir
aqueles que vão renascer e aqueles que não vão renascer, vai distinguir aqueles que vão, portanto, poder ter seu corpo melhorado, seu corpo aprimorado, e aprimorado de acordo com princípios que são princípios humanos, né? Então essa ideia do Kurzweil de que à medida que a matéria é preenchida com inteligência, aí você tem um Deus surgindo, né? A semelhança que ele aponta entre Kurzweil e o Meillassoux, né? Apesar de todas as possíveis diferenças políticas e filosóficas, por exemplo, com respeito à ciência ou às leis da natureza, você tem essa semelhança, né? Esse Deus por vir que vai em certo sentido entrar em cena simplesmente no momento, ou seja, que pode vir entrar em cena, mas que pode vir entrar em cena simplesmente quando a matéria for dotada de inteligência e da inteligência humana, né? Então, nos dois casos você tem uma militância pelo princípio antrópico, que como ele mostra, um dos pontos centrais do cristianismo do cristianismo político, né? Da política da teologia política cristã, né? Pensar no que vai ser esse renascimento, o que vai ser esse reino perfeito ao qual de alguma maneira a gente merece, e esse merecimento tem como condição a humanidade, e sempre a humanidade.